Verão de 1993. O sol se espalhava pelas colinas italianas, pintando tudo com um tom dourado que parecia sair de um cartão postal. Um ônibus seguia pela estrada, carregando estudantes de várias partes do mundo. Mochilas coloridas jogadas nos assentos, guias de viagem dobrados e aquele cheiro de plástico quente misturado com perfume barato, tão típico de excursão. No corredor, uma garota americana de 17 anos, Carrie. No fundo, um rapaz britânico de 18, Dirk. Até aquele dia eram completos desconhecidos. O destino escolheu que eles se encontrariam durante um passeio de barco por Veneza. Não havia música épica tocando, mas havia o som constante da água batendo nas laterais da gôndola, o murmúrio de turistas tirando fotos e o eco distante de um acordeão em alguma rua estreita. Os olhos deles se cruzaram por acaso. Foi um instante, rápido. Mas algo aconteceu. Uma faísca. Uma sensação que não se explica. Só se sente. Nos dias seguintes, começaram a se aproximar. Primeiro, trocando pequenas frases. Você já veio aqui antes? Qual é o seu próximo destino? Depois, conversas mais longas, andando lado a lado pelas ruelas apertadas, com roupas secando nas varandas e o aroma de café escapando das cafeterias. Compartilharam um gelato que derreteu rápido demais sob o calor de julho. Riram das placas em italiano que não conseguiam traduzir. Trocaram histórias sobre a vida em seus países, as diferenças engraçadas, os sonhos para o futuro. E, de alguma forma, cada hora que passava parecia reduzir a distância entre eles. Não a distância física, mas aquela que separa dois completos estranhos. Veneza fez o que sabe fazer de melhor, transformar encontros comuns em memórias eternas. E ali, entre pontes e canais, Carrie e Dirk descobriram que a viagem tinha ganhado um sentido completamente novo. Mas havia um detalhe impossível de ignorar. Eles moravam em continentes diferentes, e naquela época, manter contato não era tão simples quanto hoje. Sem redes sociais, sem mensagens instantâneas, apenas cartas e telefonemas caros. Essa realidade estava ali, como uma sombra discreta atrás de cada risada, lembrando que aquele momento tinha prazo de validade, e esse prazo estava chegando. Se você já viveu uma conexão instantânea com alguém, daquele tipo que parece não ter explicação, deixa seu like agora e comenta aqui embaixo onde foi que isso aconteceu. Vou adorar saber se você também acredita que certas pessoas cruzam nosso caminho por um motivo. Mas não se engane, essa é só a primeira parte da história. A última noite da viagem chegou como uma visita indesejada. Por mais que Carrie e Dirk tentassem aproveitar cada segundo, sabiam que o relógio estava contra eles. O céu de Veneza naquele dia estava tingido de laranja e rosa. O tipo de pôr do sol que, se fosse pintura, alguém diria que é exagerado demais para ser real. Eles caminharam lado a lado, quase em silêncio, ouvindo apenas o som da água e o eco de passos nas pedras antigas. No bolso de Carrie, um pedaço de papel amassado. O número de telefone de Dirk. Na mão dele, um cartão com o endereço dela, escrito com uma caneta azul que falhava de vez em quando. Pararam na beira de um canal. Olharam um para o outro. Não havia discurso ensaiado nem promessas grandiosas. Apenas um entendimento silencioso de que algo importante estava terminando. Eu vou escrever para você, disse ele com um sorriso hesitante. Eu também, respondeu ela, tentando segurar o nó na garganta. Os dias seguintes seriam diferentes, mas naquele momento, eles preferiram não falar sobre despedida. Preferiram falar sobre o que fariam quando se encontrassem de novo, mesmo sem saber se isso aconteceria. E por um tempo, o plano deu certo.
As cartas começaram a atravessar o oceano. Envelopes carimbados, com caligrafia apressada e pequenas manchas de café. Telefonemas de madrugada, aproveitando as tarifas mais baixas. Conversas que duravam horas, mesmo com um oceano entre eles. Um ano depois, Dirk pegou um avião para os Estados Unidos. Foi o reencontro que eles sonharam. Passaram um verão juntos, andando por avenidas largas, experimentando comidas diferentes, rindo de sotaques, se perdendo no metrô e se achando de novo. Confirmaram que o que tinham sentido na Itália não era apenas fruto do clima romântico de Veneza. Era real. Mas a vida adulta tem suas próprias exigências. A distância era grande. As responsabilidades aumentavam. E com o tempo, as cartas começaram a chegar com menos frequência. As ligações ficaram mais curtas. Até que um dia, pararam. Não houve uma briga. Não houve um adeus oficial. O silêncio apenas cresceu até se tornar parte da rotina. Se você já tentou manter algo à distância, sabe como é. Comenta aqui embaixo como você fez para não desistir. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Porque o que vem a seguir é a virada que ninguém esperava. Os anos passaram como um trem veloz. Tão rápido que, quando se percebe, as estações ficaram para trás e a paisagem já mudou completamente. Carrie construiu sua vida nos Estados Unidos. Se casou. Teve filhos. Aprendeu a lidar com as contas, com a rotina, com as pequenas vitórias e derrotas do dia a dia. Dirk fez o mesmo no Reino Unido. Também construiu família, também seguiu seu caminho. Por mais que a vida tenha se separado, de vez em quando, alguma lembrança surgia. Um cheiro, uma música, uma imagem. E lá estava de novo, o rosto do outro, escondido em algum canto da memória. Mas nada que parecesse motivo suficiente para retomar o contato. Então vieram as tempestades. Em 2017, Carrie perdeu o marido. Não há palavras para descrever a sensação de ter o chão arrancado sob os pés. Ela se viu no meio de um silêncio pesado, tentando ser forte para os filhos, enquanto por dentro se sentia quebrada. Era como viver em preto e branco, mesmo com o mundo lá fora colorido. Do outro lado do oceano, Dirk também enfrentava dias sombrios. A filha ficou gravemente doente. Pouco tempo depois, ele perdeu a mãe. Cada notícia parecia arrancar mais um pedaço dele. Em momentos assim, a gente acaba revisitando lugares antigos dentro de nós. Lugares onde guardamos memórias boas para sobreviver aos dias ruins. E para eles, essas memórias boas levavam direto a Veneza. Aos olhares trocados na gôndola. Aos passeios sem pressa pelas ruas estreitas. Ao verão nos Estados Unidos. É estranho como o coração guarda certas coisas, mesmo quando a razão manda esquecer. Se essa parte da história tocou você, deixa um coração partido nos comentários. E curta este vídeo, porque o que vem agora mostra que o destino às vezes tem um plano que a gente nem imagina. Ano de 2019. Carrie decide fazer uma viagem para a Irlanda. Queria respirar, se afastar um pouco de tudo e, quem sabe, reencontrar a si mesma. Chegou a Dublin em uma tarde fria, com nuvens baixas e um vento que cortava o rosto, mas revigorava a alma. Caminhava sem pressa, observando as vitrines iluminadas, o reflexo das luzes na água do rio Liffey. Parou por alguns segundos na Halfpenny Bridge, uma ponte charmosa que parece ter saído de um conto. Do outro lado da cidade, Dirk também estava em Dublin. Por coincidência, na mesma semana, não havia nenhum encontro marcado, nenhuma conversa prévia. E então, aconteceu. Os dois se viram. Foi como se o tempo tivesse dado uma volta inteira para trazê-los exatamente ali. Primeiro, um olhar de reconhecimento. Depois, um passo em direção ao outro. E então, um abraço que parecia carregar 26 anos de histórias não contadas. Riram.
Choraram. Trocaram frases atropeladas, sem saber por onde começar. Andaram juntos pela cidade, falando das perdas, das mudanças, dos caminhos que a vida tinha tomado, e perceberam que, apesar de tudo, algo permanecia intacto. Você acredita em segundas chances? Se acredita, já deixa o like e compartilha este vídeo com alguém que também acredita no destino. Depois daquele dia em Dublin, eles decidiram não deixar o acaso decidir mais nada. Começaram a se encontrar com frequência, mesmo que isso significasse atravessar um oceano. Viviam parte do tempo nos Estados Unidos, parte no Reino Unido. Já não eram os adolescentes de 1993. Agora tinham cicatrizes, histórias, aprendizados, e talvez fosse justamente isso que tornasse o amor mais forte, porque não era mais um conto de fadas. Era real. Era feito de esforço, de paciência, de conversas longas e sinceras. O momento mais marcante não aconteceu em Veneza, nem em Dublin. Aconteceu numa manhã simples, numa cozinha comum. 2 canecas de café, um silêncio confortável e a certeza de que estavam no lugar certo. Se você já viveu um reencontro que mudou sua vida, comenta aqui a palavra reencontrei. E não esqueça de se inscrever no canal para ouvir mais histórias reais como essa. Se esta história tocou você, curta, comente e compartilhe. E me conta, qual foi o seu pequeno momento que mudou tudo na sua vida?